Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje é dia de ensino religioso. Meu nome é Tassiana Brasil e eu estou aqui hoje com você, aluno do 6º ano, para falarmos sobre o nosso tema, que é o poder do diálogo. Então vamos lá. Hoje, a habilidade que nós vamos trabalhar é essa: reconhecer a importância do diálogo, do autoconhecimento e do conhecimento do outro para que haja relações respeitosas entre as pessoas. E para começar a nossa aula, minha primeira pergunta para vocês é: o que é diálogo? Nós podemos falar em diálogo e tal, mas se a gente não souber bem do que nós estamos falando, pode ser que a gente não compreenda direitinho do que estamos falando na aula de hoje, não é verdade? Então eu trouxe para vocês aqui uma definição de dicionário sobre o que é diálogo. Vamos ler? Olha só. Diálogo é a fala interativa entre duas ou mais pessoas. Conversa, troca de ideias, discussão que busca um acordo entre as partes. País pretende manter diálogo com nações importantes. Então, nós estamos vendo que o diálogo ele pode ocorrer entre pessoas, mas ele também pode ocorrer entre países, entre instituições. O diálogo é sempre essa troca interativa, em que um fala e o outro ouve. E aí, depois esse que ouviu tem oportunidade de falar e o que estava falando também vai ter oportunidade de ouvir. É uma troca, não é aquela relação em que um só fala e o outro só ouve. Isso aí não é diálogo. Diálogo é troca. Então, pessoal, vamos lá. Se nós falamos que o diálogo acontece entre duas ou mais pessoas, a primeira pergunta é: essas pessoas são iguais ou elas são diferentes? Você, estudante do 6º ano do ensino fundamental, pare e pense aí um minutinho. Existem pessoas iguais? Nem se forem gêmeos idênticos, não é mesmo? Eu tinha 2 alunos gêmeos e os colegas não faziam confusão entre um e o outro. Nós que éramos professores que não conhecíamos assim com tanto costume com eles quanto os colegas, às vezes a gente se confundia, mas os colegas sabiam dizer com certeza quando era um e quando era o outro, justamente pela maneira de ser de cada um. Então, que tipo de coisas podem fazer com que as pessoas sejam diferentes umas das outras? Vamos ver? Olha só, as pessoas podem ser diferentes por idade, existem pessoas mais jovens e mais velhas. Podem ser diferentes por gênero, existem meninos, meninas, etnia, religião, origem. Vocês acham que as pessoas daqui de Minas são iguais, por exemplo, às pessoas do Ceará, de Mato Grosso, do Rio Grande do Norte? As pessoas são diferentes dependendo de onde elas vieram. Por quê? Porque na sua origem também a gente descobre parte da sua cultura. Viver aqui em Minas é muito diferente de viver, por exemplo, numa região litorânea, onde o mar acaba sendo o orientador de muitas das atividades que as pessoas realizam ao longo dos dias. E da mesma forma, você pode viver no interior do país, longe do litoral, mas você estar numa região, por exemplo, de selva, como na Amazônia, e aí a sua vida também vai ser muito diferente da vida aqui em Minas Gerais, apesar de ambos estarem no interior do país. A nossa origem geográfica, ela acaba também influenciando a nossa origem cultural. A classe social, existem pessoas ricas, pessoas pobres. E também as preferências pessoais, porque existem cruzeirenses e atleticanos e pessoas que torcem para outros times. Então, nós podemos falar que todos esses fatores aqui fazem com que as pessoas sejam diferentes. Só eles? Com certeza não. Tem muitas outras formas que as pessoas podem ser diferentes umas das outras, e isso se manifesta na sua maneira de pensar, de agir e, consequentemente, de dialogar com outras pessoas. Então, vamos mapear a nossa identidade? Que tal a gente fazer uma atividade agora? Eu tenho certeza que você vai gostar dessa atividade. Se você estiver nos assistindo aí no vídeo, ouve o que eu vou falar.
pausa e faz a atividade e volta com a gente para poder a gente depois terminar a atividade, belezinha? Então, ouça só. Pegue uma folha de papel e escreva 5 coisas importantes sobre você. Que coisa, professora? O que você julga que é importante. Se você fosse se apresentar para alguém, o que você falaria? Fale 5 coisas que são fundamentais para eu conhecer você que está aí me ouvindo nesse momento. Escreva isso tudo e aí depois nós temos um desafio. E esse desafio é justamente comparar o que você escreveu com seus coleguinhas de turma. Você vai tentar mapear quem foi a pessoa mais parecida com você e quem foi a pessoa mais diferente. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente tem um amigo e pensa assim, ele é igualzinho a mim, mas quando a gente vai verificar o que ele pensou ali, que era mais importante que as pessoas soubessem sobre ele, a gente descobre que talvez esse amigo não julgue tão importante as mesmas coisas que eu julgo importante e às vezes ele dá valor a coisas que eu não dou tanto valor. E também existem as diferenças óbvias, que às vezes no mesmo quesito, por exemplo, os dois gostam muito de futebol, mas um vai fazer questão de contar que ele é cruzeirense e o outro vai fazer questão de contar que ele é flamenguista. E aí nós vamos comparar e vamos descobrir que existe um valor em comum. Os dois gostam de futebol, mas isso não quer dizer que eles sejam iguais. Localize aí na sua sala a pessoa que mais se parece com você e aquela pessoa que é mais diferente. E depois conte pra gente. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, deixa o comentário aí. Você esperava esse resultado? Conta pra gente, belezinha? Então, vamos lá, continuando. O diálogo, essas diferenças que a gente localizou, elas são muito importantes na troca de ideias. Por quê? Você precisa ter uma ideia se você pretende trocar essa ideia com alguém. Você precisa ser alguém e identificar quem você é. Quem você é? Você já colocou aí as 5 coisas que são mais importantes para você. Então, quando você for dialogar com alguém, esses princípios, esses valores, essas características, você vai levar com você. E aí, quando você for conversar com seus coleguinha lá sobre o assunto que for, você vai conversar sobre futebol, que você gosta muito, por exemplo, você vai levar os valores de alguém que torce para um determinado time. E você vai saber que o seu colega talvez não chega nem com o mesmo time que você e talvez nem goste de futebol o mesmo tanto que você gosta. E vocês vão dialogar. Por quê? É possível a troca de ideias, vocês não pensam igual. Se todo mundo pensasse igual, o mundo seria uma chatura. É a mesma coisa que a gente fala. Se todo mundo tivesse a mesma aparência, se todo mundo fosse igualzinho, a gente passaria aperto, né? Porque todo mundo igual, uma coisa chata, assim, todo mundo parecido, ninguém é diferente, ninguém é mais bonito, ninguém é mais feio. Não, é todo mundo igual? E da mesma forma na maneira de pensar. Cada um tem que pensar de uma forma e nós precisamos aprender a respeitar as pessoas na sua individualidade, no seu direito de pensar diferente da gente. Continuando. Outro desafio. Eu estou gostando de passar desafio para vocês hoje, hein? Olha só. Entre as 2 pessoas que você localizou, a que mais se parece com você e a que mais foi diferente, com qual das 2 é mais fácil dialogar? Ai, 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 ai. Aí nós já estamos começando a falar da medida da tolerância entre as pessoas, porque as pessoas podem ser iguais, mas ainda assim ter dificuldade de dialogar, porque uma não está disposta a ouvir a outra. E podem ser diferentes e ter dificuldade de dialogar, porque uma não aceita o ponto de vista da outra. E da mesma forma, elas podem ser iguais, e porque são iguais é tudo mais tranquilo, porque pensam igual, então não está havendo troca de ideias, só reforçar a ideia que os 2 têm em comum. E também pode ser fácil dialogar porque os 2 sabem se respeitar. Então, eles estão trocando ideias e estão aproveitando aquilo que eles estão ouvindo. Não estão considerando só o que ele mesmo pensa, mas aprenderam a considerar que o que o outro pensa também é importante para o outro. Continuando. É importante
dialogar com quem é diferente de nós, porque só assim pode existir troca, que foi o que eu falei com vocês. Se não existisse troca, se não existisse pessoas diferentes, não haveria diálogo e todo mundo faria a mesma coisa o tempo inteiro. Não teria oportunidade da gente aprender e crescer com o exemplo das outras pessoas, com o pensamento das outras pessoas. Olha só, trouxe um exemplo para vocês sobre essa importância da diferença no diálogo. Suponhamos que eu tenho um par de patins, mas eu já cansei de brincar de patins. Então eu quero trocar esse par de patins num outro brinquedo. Aí chega uma pessoa para mim e me oferece outro par de patins. Eu vou trocar? Não, né, gente? Eu não vou trocar, porque se eu cansei do patins e se eu quero um outro, eu não posso trocar por um outro patins. Mas uma pessoa chegou para mim e me ofereceu uma bola. A bola eu vou trocar. Por quê? Porque se eu estou cansada de um brinquedo e eu quero outro, então eu tenho que pegar algum que seja diferente. E assim também é nas nossas ideias. Se eu estou cansada daquilo que eu venho pensando, ou se eu preciso de uma ideia nova para uma solução de um problema novo, ou se eu quero simplesmente conhecer outras pessoas, essas pessoas não podem ser iguais a mim, nem pensar igual a mim. Eu preciso de conhecer outros pensamentos. Só é possível trocar quando existe diferença. E é a nossa conclusão desse exemplo. Para que exista troca, é necessário chegar a um acordo. Não é possível haver diálogo quando uma pessoa tenta impor a sua forma de pensar para a outra. É preciso que as duas pessoas olhem e pensem assim: olha, eu aprendi isso com fulano, eu vou considerar as ideias dele também para poder chegar a um acordo. Eu vou renunciar um pouquinho do que eu acho importante para que ele também tenha oportunidade naquilo que ele acha importante. Então, deve sempre haver acordo entre as pessoas quando elas vão dialogar sobre qualquer assunto que seja. Nem que o acordo seja simplesmente eu vou calar um pouquinho para poder ouvir o outro, mas é necessário que haja acordo. Para que haja acordo, é necessário que haja respeito entre as pessoas que estão dialogando. Por que o respeito? Porque o respeito que me faz ver que a outra pessoa é importante, que a opinião dela é importante, que ela tem sentimentos como eu, que ela tem valores como eu. Então, quando eu olho para outra pessoa e entendo que ela é tão humana quanto eu, que eu tenho esse sentimento de alteridade, que é justamente isso, que você considerar o outro tão humano quanto você, que tem tantos direitos quanto você, eu passo a ter respeito. E se eu tenho respeito, eu consigo dialogar, eu consigo trocar ideias com a pessoa. Exemplo, todo mundo aqui conhece a Turma da Mônica, não conhece? Pois é. E a gente sabe que cada um deles aqui tem uma característica. Tem o Cascão, que não gosta de água. Tem a Mônica, que não pode falar que ela é baixinha, gorducha, dentuça, senão agora mesmo chega um coelho azul aqui e bate na professora. Tem o Cebolinha, que não fala errado, porque ele fala helado. E tem a Magali, que come demais. Pois é. Olha só, a cena mais comum da gente ver na Turma da Mônica é essa aqui. É o Cebolinha provocando a Mônica e a Mônica correndo atrás do Cebolinha. E aí, nós temos um problema eterno aqui. Porque o Cebolinha não deixa de provocar a Mônica, ele chama ela de baixinha, gorducha, dentuça, ele tenta roubar o coelhinho dela. E aí a Mônica fica muito nervosa e sai correndo atrás dele e bate nele. E sempre tem aqueles quadrinhos que está escrito assim, pof, soc, tum, porque ele está sempre apanhando da Mônica, sempre de olho roxo. Isso aqui é um exemplo de diálogo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque eles não se respeitam nas suas características. Nem o Cebolinha respeita a Mônica nas suas características físicas, que ninguém escolhe como que vai nascer, ninguém escolhe a aparência que vai ter, ninguém escolhe
nada sobre a vida, a gente simplesmente chega no mundo. E a Mônica também não respeita o Cebolinha, porque ela poderia resolver isso conversando, ela não precisava bater no Cebolinha. Então nós temos uma situação que todo mundo já deve ter lido alguma vez na vida uma historinha da Turma da Mônica, em que a gente percebe que a intolerância é muito grande entre os dois. Eles não se respeitam, eles não se aceitam, eles não conseguem pensar um no outro como iguais. E para quem tem costume de ler, quem gosta já percebeu que, apesar disso, eles parecem que se importam um com o outro, eles parecem que são amigos, mas eles não conseguem respeitar os limites um do outro. E a Mônica ainda usa do fato dela ser mais forte que o Cebolinha para ter condições de bater nele e conseguir dominar a situação na base da violência. Isso é um exemplo de tudo que não deve acontecer. O que a gente deve saber? Então vamos lá, prosseguindo. O que eu devo fazer quando eu preciso dialogar com alguém que é muito diferente de mim? Então, em primeiro lugar, o que eu preciso é respeitar a pessoa como ela é. A gente está certo. A Mônica, ela é dentuça. Eu não sei falar até que ponto que ela é baixinha ou gordinha, porque, vamos voltar lá na foto, olha só. É todo mundo do mesmo tamanho, é todo mundo do mesmo formato, mas é ela que sofre bullying. Então, eu não vou falar que ela é gordinha e baixinha, não, porque isso eu tenho minhas dúvidas. Mas ela é dentuça, isso não tem problema. Como o Cebolinha também não fala certo. O Cebolinha também só tem 5 fios de cabelo. E alguém está rindo do Cebolinha por causa disso? Tem história até que eles riem, né? Mas o que eu estou chamando atenção é pela capacidade de dialogar. As pessoas são diferentes? São. E daí? Eu tenho que respeitar a pessoa da maneira como ela é. Esse é o primeiro passo para que haja diálogo. Depois, eu preciso tratar as pessoas com educação. Eu preciso pensar que aquela pessoa, mesmo que no meu coração eu tenha intenção de respeitar aquela pessoa, eu preciso demonstrar esse respeito com as minhas atitudes. Não adianta eu pensar bem da pessoa se eu não agir bem. Então, eu tenho que chegar para a pessoa e demonstrar todo esse respeito na minha maneira de tratar. Em terceiro lugar, eu preciso preferir valorizar do que provocar. Porque, gente, os meninos se divertem muito na Turma da Mônica zoando a Mônica. É muito engraçado, até para gente que lê. Só que para ela não está sendo engraçado. Ali é uma historinha, ninguém está sofrendo com isso. Mas na vida real, quando eu vejo uma situação e falo assim, eu vou zoar fulano, eu tenho que parar e pensar, mas isso aqui não está me impedindo de dialogar adequadamente com essa pessoa? É igual aquela pessoa que fica corrigindo erro de português dos outros. É claro que a gente precisa aprender a falar e escrever corretamente, mas aí você manda uma mensagem para a pessoa, digitou uma letrinha errada, e aí a pessoa, ao invés de te responder o que você te perguntou, digita lá, não é assim que escreve essa palavra. E aí você já perde o rumo do que você estava conversando com aquela pessoa, porque você perdeu o fio da meada. A pessoa preferiu te corrigir do que entender a mensagem que você estava mandando. E quando você prefere provocar uma pessoa só para rir dela depois, do que valorizar o que essa pessoa pode contribuir para você, acontece a mesma coisa. Olha só, temos essa historinha aqui, que ela está aí no caderno, em que o Cebolinha foi diferente. Você vai ler essa historinha no caderno e depois você conta para a gente aqui nos comentários, belezinha? Resumindo, o diálogo é a interação entre duas ou mais pessoas que pretendem chegar a um acordo. Ele é muito mais enriquecedor quando acontece entre pessoas que são diferentes entre si. E para dialogar é necessário ter muito respeito com as outras pessoas. Agora eu quero deixar uma última pergunta para vocês. Se existe diálogo, por que ainda que as pessoas brigam?
Se é tão bom dialogar e trocar ideias, por que as pessoas brigam? Pense aí e responda, belezinha? Até a nossa próxima aula.